porque em algum momento o seu CPF foi vazado. Então as Uhum. pessoas bem sabem, né? O fraudador sabe isso. Então isso eu acho que falta um investimento exatamente na gestão dessa informação, no cuidado com essa informação. É o que a gente chama aí no eixo administrativo de governança, né? Exatamente para se defender de ataques. Então, ou seja, é automatização de um lado, automatização de outro. Então isso acaba gerando vamos dizer assim, uma guerra de tecnologias dos dois lados e, junto disso, uma série de narrativas e uma série de, vamos dizer assim, especulações, né? Que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, eu acho que Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial, tá? Eu ouvi falar desse bicho de inteligência artificial. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, insiders e outsiders. Está começando mais um IA Todo Dia. Eu sou seu host, Diego Sommer. Este aqui é o seu programa para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial, do básico ao Black Mirror. Hoje mais um programa de entrevista e eu vou receber aqui ele que já é da casa, o Enio Klein, que já participou aqui deste programa não faz muito tempo, né, Enio? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? tudo bem vocês. Bom dia, boa noite para todo mundo. Vamos lá, mais uma sessão para a gente conversar sobre segurança e IA, enfim, eu acho que vai ser legal. Exatamente, cara, exatamente. Nosso primeiro bate-papo foi muito legal, mas a gente tinha muita coisa para falar, né? E acabou optando por dividir em duas partes aí, porque é sempre interessante, porque segurança nunca é demais. E quem assistiu o nosso primeiro episódio com o Enio, e se você não assistiu, eu recomendo muito, eu vou deixar o link passando aqui, sabe que a gente saiu de lá um pouco preocupado, né? Porque a gente falou sobre fraude como uma indústria, né? Sobre o FaaS, não SaaS, o Fraud as a Service, né? Ou fraude como um serviço, sobre deepfake ao vivo, sobre jovens sendo as maiores vítimas. Só que isso já faz algum tempo, Enio, já faz aí quase 3 meses desde a entrevista, e nesse mundo de IA, algumas semanas são uma eternidade, tudo pode mudar. E desde a nossa última conversa, cara, o que você viu, leu ou vivenciou aí que reforçou, até te surpreendeu em relação a tudo isso que a gente discutiu na primeira vez? Bom, o que tem acontecido, e a gente tem visto isso todo dia, é que se por um lado a tecnologia está evoluindo assustadoramente rápido, assustadoramente porque eu acho que ela evolui e tem mais recursos do que a gente é capaz de absorver, né? Por outro lado, isso estimula uma série de narrativas onde as possibilidades são infinitas. Então, a gente tem, por um lado, a evolução tecnológica que pode gerar inovação e vamos dizer assim, a evolução das narrativas que vão gerar movimentação de capital. Então, a gente escuta isso todo dia, né? Quer dizer, a gente ouve uma série de coisas. A última delas, em relação à inteligência artificial, foi eh, Anthropic, né? Que é a dona do Claude, que ela criou uma série de funcionalidades no Claude voltadas para a segurança da informação, exatamente para se defender de ataques. Então, ou seja, é automatização de um lado, automatização de outro. Então, isso acaba gerando vamos dizer assim, uma guerra de tecnologias dos dois lados e, junto disso, uma série de narrativas e uma série de, vamos dizer assim, especulações, né? Que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, eu acho que conversas como essa são interessantes para a gente poder alinhar, né? Eu não sou, como eu digo, eu não sou tecnofóbico, mas eu também não sou adepto de tecnologia sem cuidado, né? Eu acho que o papel de pessoas como eu, como vocês e você e outras pessoas que estão aí no mercado é exatamente esse, de ajudar empresas, pessoas a lidar com essa tecnologia da melhor forma possível, né? Não sucumbindo às narrativas, né? E achando que a gente entrou no futuro sem ter entrado, né? Então, assim, e também não deixar de acompanhar a tecnologia e não usar a tecnologia porque é importante, né? Perfeito, cara, perfeito. Na nossa primeira conversa, Enio, você deixou um recado bem importante até para as empresas, né? Que a maioria delas está combatendo o criminoso na porta da frente, quando a janela dos fundos ficou aberta, né? Elas investem em tecnologia para bloquear golpe, mas acabam ignorando toda a infraestrutura de fraude que já foi construída com os dados que elas mesmas acabam deixando vazar. E o N é consultor, então ele entra nas empresas e vê isso de perto. E quando você chega numa empresa para fazer uma avaliação de risco,
quais são os 2 ou 3 erros mais comuns que você encontra, aquelas vulnerabilidades que aparecem sempre, independentemente do setor ou do tamanho da empresa? A primeira delas é justamente a da gestão, né. Na verdade, o que acontece é o vamos dizer assim, o pouco cuidado que os executivos ou empresários têm com a gestão da informação, com a gestão da governança dos dados que usa. A preocupação é muito mais ou com o uso da tecnologia, ou com o uso da tecnologia para a segurança, muitas vezes. Então, é um excesso de preocupação em ter tecnologia e uma pouca preocupação, né, com a, vamos dizer, com a governança disso, porque nada de tecnologia roda sem dados, sem informação. Se você não tem uma maturidade em lidar com isso, né, você acaba, deixando de lado, né, uma série de coisas e achando que a tecnologia ou as ferramentas tecnológicas vão te proteger e não vão, né, não vão. É, Perfeito, cara. A gente sempre fala aqui de prejuízo financeiro, né, quando fala de fraude. Mas tem um custo aí nessa conta que quase nunca aparece nessas planilhas das empresas, que é o custo de perder a confiança do cliente. Uma pesquisa recente mostrou aí que 87% dos consumidores brasileiros consideram o histórico de segurança de uma empresa antes de contratar. Ou seja, uma brecha de dados não é só prejuízo hoje, né? É um cliente que amanhã ele deixa de te contratar. Na tua visão, as empresas brasileiras ainda encaram a segurança como custo ou já estão começando a ver como um investimento estratégico? ainda como custo, né. Na verdade, infelizmente, ainda como custo, né, porque normalmente isso tem a gente conversou bastante na outra conversa, no outro papo, né, que assim, as pessoas, principalmente o pessoal mais jovem, eles são muito ousados, eles não têm medo da tecnologia. Então eles aceitam ela sem muita restrição, né, você vê, hoje em dia você tem facial para tudo quanto é lado, então assim, e todo mundo dá facial e não tem a menor preocupação com isso, né. Então assim, tudo em nome da conveniência, né. Então assim, tudo aquilo que, representa atrito, né, o que que é o atrito aí? Vamos dizer assim, é dificultar a relação com o cliente no momento da compra ou no momento da transação, né. Isso é o atrito, né. Então tudo aquilo que é segurança, mas a segurança, gera atrito, isso acaba sendo deixado de lado. Então, de novo, né, eles preferem controlar, né, a estatística da fraude, quer dizer, existe propensão ou não à fraude, do que exatamente você administrar o contato com o cliente. Eu acho que isso deveria ser mais franco e mais objetivo. Eu acho que se você tiver vamos dizer assim, uma relação com o cliente onde isso é explícito, né, eu estou preocupado com a sua segurança e você também deveria se preocupar, né. Não aquela relação meio unilateral de que se acontece alguma coisa a culpa é sua, porque isso é bastante comum, né. Hoje em dia, quer dizer, a gente já também falou sobre isso da outra vez, assim, "Ah, se você caiu no golpe é porque você não prestou atenção", não exatamente, né. É uma responsabilidade mútua e eu acho que, toda relação precisa ser tratada dessa forma e ainda não é, isso sob o ponto de vista, vamos dizer assim, psicológico da relação, né. A outra coisa é o investimento em processo interno para evitar que as pessoas, porque parte dessas questões ocorrem por a que a gente chama de fraude interna, né, são as pessoas que erram, né. Então as pessoas deixam a vulnerabilidades pelo caminho, e essas vulnerabilidades acabam sendo invisíveis, tanto para a empresa como para o cliente. E daí a pouco teu dado está na mão de quem quer que seja, né. O exemplo simples é esse, todo mundo acha que CPF é bobagem, CPF todo mundo sabe, CPF todo mundo sabe. Ah, pô, você deve estar recebendo isso, eu estou recebendo isso todo dia, ainda mais nessa época de imposto de renda, né. "Ó, seu CPF está comprometido", né, Hum, "O CPF está aqui, cuidado com não sei o quê", quer dizer, tudo isso por que que aconteceu? Porque em algum momento o seu CPF foi vazado. Então as pessoas uhum. bem sabem, né, o fraudador sabe isso. Então isso eu acho que falta um investimento exatamente na gestão dessa informação, no cuidado com essa informação. É o que a gente chama aí no eixo administrativo de, governança, né. Pois é, mas é um problema muito difícil de se resolver, né, N, porque, cara, você precisa de CPF para tudo, basicamente. Toda hora você tá colocando CPF em algum site, alguma coisa, né. Muita gente acaba tendo acesso a isso. Cara, me desculpa, mas não tem como evitar que vai vazar, porque é simplesmente uma cadeia de onde CPF é o de menos, o CPF é o de menos. É isso que esse ponto é super importante, Diego, porque
na verdade, cada dado isolado, às vezes, não significa grande coisa, Uhum, mas não é só o CPF. É o CPF, é o seu nome, daqui a pouco vem o seu RG, daqui a pouco vem o seu endereço, daqui a pouco vem as compras que você faz. Aí você começa o banco de dados que vai sendo formado a partir dessas violações, é muito rico, né. Então assim, não basta o CPF, CPF por si só é só um identificador, é um número. Mas o uhum, CPF mais o seu nome já não é mais. O CPF mais o seu nome mais o seu endereço já não é mais o seu telefone não é mais. Né. Então esse é o problema, né, o problema não é o dado isolado, o problema é o quanto você se expõe, os seus dados estão expostos no contexto do teu dia a dia. Aí teus dados teu CPF está vinculado à tua facial, né, ao teu RG, à tua biometria, daqui a pouco tu abrindo conta no seu nome com base em todos esses dados, percebe? Então assim, uhum. essa questão do inevitável é que a gente questiona, entendeu? Não é inevitável, é evitável, né. Entendi. Perfeito, perfeito. E o que que você acha que precisa acontecer para mudar essa mentalidade de vez? Olha, cara, eu acho que é uma questão da sociedade, eu acho que isso depende tá muito do lado de cá, né. Nós, enquanto sociedade, a gente se mobiliza muito pouco, né, em termos de pressionar o fornecedor, né, quer dizer, então assim, se você hoje chegar se alguém começa a olhar teus dados e você começa a pedir seus dados e você questiona isso, o que que você recebe do outro lado usualmente? O cara te trata como um chato, entendeu. "Puta, esse cara tá aqui enchendo a paciência", né, às vezes até não cria atrito, o cara não quer nem não quer dar o dado, então não compra. A outra coisa que acontece existe a LGPD, né. A LGPD é uma lei que visa proteger o cidadão. Só que as empresas levam isso para o outro lado, a gente também conversou sobre isso, elas usam a lei contra você, então: "Você é obrigado a respeitar esse LGPD", dizem para mim, eu digo: "Não, não sou obrigado a nada, você é obrigado a respeitar a LGPD". Então assim, se você começar a cuidar disso enquanto cidadão, né, talvez o outro lado comece a pensar: "Puxa, talvez", aí vai entrar naquele tema que você falou, né, talvez eu perca o cliente, né. O segundo ponto que eu acho importante é a questão da regulação, né. Regulação, é importante a gente dizer isso, regulação muitas vezes é vista como trava, freio, coisa ruim, né. "Não, estão controlando", não, regulação é equilíbrio, né. Então, os órgãos reguladores deveriam prover ou, vamos dizer, incentivar o equilíbrio entre a razão de negócio, entre a conveniência e a segurança, para que as coisas sejam equilibradas. E nós, cidadãos, deveríamos nos preocupar com isso. Só que a gente começa a dizer: não, a regulação vai me atrapalhar, vai me tirar a conveniência. A questão, no final das contas, o cliente quer conveniência, conveniência é inimiga da segurança. Isso aí é típico. Né? Cara, você tua carreira, de segurança veio do corpo de bombeiros e é a mesma coisa, é incêndio, é a mesma coisa, né. Se você não cuida do teu sistema elétrico, entendeu, se você não cuida da tomada, dos disjuntores e da cultura de não ficar espetando o treco na tomada, cara, é líquido e certo você vai ter um curto com uma hora dessa e é líquido e certo você vai ter um incêndio com uma hora dessa, né. Sim, É mais ou menos a mesma coisa, né. Se você não cuida dessa relação com o cliente, se você não cuida da proteção dos dados, se você não cuida desse equilíbrio, né, mais dia menos dia você vai ter um incidente, né, ou dentro de casa com prejuízo interno operacional, ou junto ao seu cliente com reputação e tudo mais, né. A analogia é válida, né, risco, né, eh acidente é risco mal administrado, né. Então é mais ou menos a mesma coisa, vale para uma série de coisas. perfeito, cara, muito bom, muito bom. E eu sei que tem muito gestor aqui que ouviu talvez até a nossa primeira conversa, muito empreendedor, que às vezes está ouvindo esse programa e que não tem o orçamento de um banco aí, de uma grande corporação, mas eles precisam de um ponto de partida real, né. E para uma pequena ou média empresa que hoje não tem um time de segurança nem um orçamento gordo, quais são as ações de menor custo e maior impacto que você recomenda, assim, como ponto de partida? Prevenção, né. Então assim, a questão é a seguinte, segurança da informação é cara? Sim, é caro. Né, se você olhar sobre o ponto de vista de ferramentas tecnológicas, vamos dizer assim, dispositivos de segurança, etcétera, isso pode ser muito caro. Por outro lado, nem todas as empresas precisam de tudo isso, né, então assim, é tudo uma questão de uso e risco, né.
Então, assim, o que é mais barato é gerenciar o risco, né. Se qualquer empresa, pequena, média ou grande, ela precisa ter uma gestão de risco, né. E você cuidar dos riscos mais iminentes é a melhor, vamos dizer, a melhor precaução que você pode ter. Isso nem sempre é caro, né. É claro, sempre custa. Primeiro porque você não necessariamente você tem recursos internos ou capacidades internas para fazer isso, né. Mas hoje, da mesma maneira que você falou lá do Fraud as a Service, né, e vamos dizer, o ataque feito sob serviço e o banco de ferramentas para fraude e tudo mais, você também tem à disposição ferramentas sob demanda para segurança. Então você tem profissionais compartilhados, você tem ferramentas de gestão de risco compartilhadas, você tem também segurança da informação, como serviço, né. Que aliás, é o tipo de atividade que nós, Doxa, como empresa, nos dedicamos a fazer. É, segurança da informação como serviço. Isso é típico para empresa média, empresa menor, né, que é usar a expertise, usar o ferramental para prevenir, né, por custos muito mais em conta. Mas é lógico, você tem que pensar nisso como orçamento, da mesma maneira que você pensa em orçamento para impulsionamento na internet, né, é igualzinho, quer dizer, se você quer impulsionar vendas, marketing pela internet, pelas redes, ótimo, é um investimento que você tem que ter. Mas em contrapartida, toda a tua infraestrutura também tem que provisionar investimento para prevenir risco, porque não adianta nada você começar a trazer clientes, trazer clientes, trazer clientes, e daqui a pouco você tem um incidente de violação, um incidente de segurança que estraga tudo que você fez. Então, assim, o conselho, se é que isso é conselho, né, cara, você precisa ter no teu orçamento, no teu negócio, um pouco de recursos para investir na prevenção de risco cibernético, né, isso não dá para você conviver sem isso hoje, né. E eu acho que essa cultura hoje ela está muito negligenciada, porque as pessoas pensam mais na venda mesmo, né. E o resto vira custo, né, e não é custo, é investimento tanto quanto o resto, né. Perfeito, cara, perfeito, muito bom. Ah, assim, pelo que você fala, né, Enio, a resposta mais óbvia para combater fraude feita com IA é usar IA na defesa. E de fato isso acontece, né? Banco, fintech, o próprio governo acaba usando IA aí para detectar deepfake, comportamento suspeito, às vezes identidade falsa ou sintética. Só que tem um detalhe bem incômodo nessa história, porque a mesma IA que detecta o deepfake de hoje, ela acaba virando referência para o criminoso melhorar o deepfake de amanhã, né? Então é uma corrida armamentista que nunca termina, aparentemente. Mas na sua visão, essa corrida entre a IA que ataca e a IA que defesa tem vencedor? Ou a gente está condenado a viver num equilíbrio frágil, onde quem ataca sempre vai ter alguma vantagem? Excelente ponto. Isso aí eu estava um pouco antes da gente começar aqui, eu estava conversando com um amigo meu, né, que é um entusiasta de IA e fala sobre IA, mas aquela bem entusiasmado, né, nem técnico, ele não é técnico, ele é usuário entusiasmado, né. Exatamente sobre essa questão, né, recentemente a gente estava conversando sobre isso, acho que eu cheguei a mencionar isso no começo, né, o Claude está com recursos para segurança da informação e etc. Ou seja, a IA combatendo a IA. É perfeito, né. O grande problema é o seguinte, eh, essa guerra, essa corrida armamentista, ela não pode ser entre os fornecedores de tecnologia e os fornecedores de ferramentas para fraude, né. Então fica assim, é uma guerra dos 2 lados, mas uma guerra de ferramentas, um querendo vender para o usuário final, para as empresas, o outro querendo vender para os fraudadores e para os bandidos. Então assim, é a guerra que está por trás, né. É esse que é o problema, porque a gente precisa olhar, né, não só o ferramental, a gente precisa olhar o que a gente está fazendo com as informações, como é que a gente está protegendo essas informações. Às vezes, né, a IA e tudo isso aí, ele combate o quê? Ele combate a tentativa. Você tem uma tentativa de ataque de um lado, você tem a tentativa de neutralizar isso do outro. Isso é uma guerra sem fim. Isso é uma guerra sem fim. Ela vai cada vez mais vai ficar guerra contra guerra. Então você tem a gente que de um lado fazendo, invasão e tem a gente que do outro lado tentando defender. Então, assim, é como se fosse
soldadinho de um lado contra soldadinho do outro. Isso aí eu acho que vai virar guerra infinita, eu acho que é muito difícil você, e vai ser uma guerra tecnológica, isso aí é difícil você discernir, né, até que ponto isso daí não é uma máquina de fazer dinheiro, né, dos 2 lados, Uhum. ou é proteção mesmo, não sei se eu estou conseguindo explicar. Acho que Ma sim, cara. Não, e assim, né, Nil, às vezes a mesma empresa que vende a arma vende o escudo também, né? Porque para eles é interessante. Sim, não, na verdade, assim, vamos lá, você, de certa maneira, está no mercado de segurança, né. Então, assim, é a questão de câmeras de segurança, segurança predial, né, essas analogias com o mundo real físico, elas são válidas, né. Quanto mais você tem câmera, mais você tem tentativas de invasão sofisticada, né. Aí você tem outra ferramenta que é mais avançada ainda, que vai impedir que alguém use ou invada seu prédio. Aí o cara cada vez mais sofisticado para como é que vai invadir o seu prédio. Então, assim, fica uma guerra tecnológica, né, que ela vai existir, ela precisa existir, mas ela vira também uma questão de fomento de grana, né. Mo Uhum. São mercados, tudo é mercado, infelizmente, né. Agora, como é que esse círculo vicioso ele se rompe? Na hora que eu, enquanto empresa, começo a tomar cuidado de como é que eu administro esse negócio. Eu sempre sou favorável à questão da governança. A governança parece um termo meio batido, né, e chato, né, fala governança. Eu não sei se é a raiz da palavra que lembra governo, eu não sei se é isso, mas, assim, Pode ser, pode ser. eu acho que é, né, mas, assim, assim, governança ela é vista como alguma coisa engessada, né. Mas não é governança, é você governar, é você ver: "Ó, eu estou usando dados? Estou. Para que que eu estou usando? Eu preciso desses dados todos? Eu estou protegendo esses dados? Não estou? O que que é mais crítico? O que não é mais crítico? Para que que eu corro risco?", né. Se você começa a trabalhar nessa área, você começa a prevenir, né. Aí você não vai ter quanto mais você previne, menor a necessidade de remediar depois. Né. Começa a Aham. vir aquelas narrativas assim: "Não, porque agora o Claude tem isso daqui, já se foi a segurança, então agora o código vai ser visto pela IA e coisa e tal". Aí as pessoas começam a se movimentar. Aí quem tem mais grana começa a comprar, começa a usar, mas não começa nem a perceber o que está fazendo, né. Será que esse negócio todo é confiável? De onde é que vem tudo isso? Entendeu? É assim, eu vou confiar o meu código, que é interno meu, né, para uma empresa terceira validar se aquele código está bom ou não. Qual é o risco que eu estou correndo quando eu faço isso? Será que o outro lado é tão seguro assim? Daqui a pouco você escuta assim: vazamento, monstro libera não sei quantas linhas de código para dark web. E lá vai seu código, a sua empresa, tudo lá para dark web, né. Você Sim. já viu isso acontecer, né. Sim, sim, mas eu vou trazer um outro ponto, eu que não sou um programador, tá, que fique bem claro, eu Eu também não sou é, programador. mas assim, graças à inteligência artificial, hoje eu posso programar e eu programo pra caramba. Programo entre aspas, né, umas aspas bem grandes aqui, não quero que os programadores fiquem chateados achando que eu tô comparando o que eu faço com o que eles fazem, mas assim, a IA me permite, né, de alguma maneira, né, e obviamente que eu tenho muitas vezes uma preocupação com segurança. Vou te dar um exemplo que eu estou criando uma, uma landing page para um curso e assim tem sistema de pagamento ali dentro e tal. E cara, eu não entendo disso, eu não entendo a parte de segurança, então eu preciso terceirizar essa parte. E cara, eu não tenho escolha, N. Eu sou obrigado a pegar uma empresa e passar todo o site, tudo que eu tinha feito e tal, que, diga-se de passagem, confiei numa outra empresa que me forneceu as ferramentas para criá-lo, né? E agora eu vou fornecer para uma outra para checar e fazer a parte de segurança. Mas eu não tenho outra escolha, cara. Ou é isso ou eu não faço, entendeu? Talvez eu não tenha me expressado bem sobre o ponto de vista de terceirizar, tá. Quando eu falo terceirizar, não é esse tipo de terceirização, você usar pessoas especializadas para fazer certas coisas, ou empresas especializadas para fazer esse tipo de análise. Eu falo terceirizar a automação via inteligência artificial. Quer dizer, porque quando você terceiriza isso com um provedor de inteligência artificial, ferramentas terceiras, que base de dados ele está usando? De onde é que vem aqui, né?
que ele faz com aquilo que ele pega de você, entendeu? Ele usa para aprender também, entendeu? Então ele pega seu código, leva lá para dentro e mexe com aquilo, e principalmente isso é um problema, né, Diego, que é uma atenção que tem que ter. Toda essa tecnologia, né, ela tá na mão de poucas, né. O que você tem hoje essas empresas, vamos dizer assim, startups de IA que tem centenas, milhares, né. O que que elas usam? Elas usam as ferramentas desses grandes players, né, para prestar serviço. Não é isso que eles fazem? Ou Uhum. seja, aí qual é o risco que tem aí? Primeiro, essas bases de dados que foram usadas para aprendizado, elas são totalmente difusas, não controladas, né. Aí vem uma startup que usa isso de uma maneira mais inteligente, mas no final das contas ela está usando uma base que nem ela controla direito, né. Então, assim, aí quando você pega seu código e vai validar seu código automaticamente via uma inteligência artificial, né, você está jogando o teu código na mão de alguma coisa que ninguém poderá não ter o controle adequado. Isso que é o risco, percebe? Entendi, Então perfeito. assim, essa cadeia, ela precisa ser bem administrada, né. Então assim, eu não sou contra a automação, não sou contra a terceirização, mas assim, o controle humano e a gestão disso, a governança disso precisa ser muito bem administrada, né. Então assim, a gente estava falando da questão de você dizendo que você não é programador, mas você passou a codificar usando inteligência artificial. Isso aqui é perfeitamente normal, todos nós fazemos isso, né. Eu não programo, mas eu escrevo, eu gero relatórios, eu faço trabalhos todos usando inteligência artificial, né. O resultado do meu trabalho depende a confiabilidade dele daquilo que está saindo da inteligência artificial e da minha capacidade de validar isso, seja sob o ponto de vista de segurança, seja sob o ponto de vista outros quaisquer, até vamos dizer assim, de consistência, né. Muitas vezes você precisa validar isso com terceiros e a única maneira que, pequenos empresários ou pequenos empreendedores têm de prover segurança e prover, esse tipo de questão. Agora, como é que você vai fazer para confiar nesse provedor, né? Isso acontece não só com você, mas acontece com todo tipo de empresa. Então eu estava ali contando que a um conhecido meu, um parceiro nosso, que ele trabalha na área jurídica, na área de governança, uma série de coisas, e ele tá com um projeto de plataforma movida por inteligência artificial, ele contratou uma empresa para fazer isso, né. E ele queria saber como é que ele pode fazer para garantir que essa empresa vai, seguir normas ou preceitos ou práticas boas de segurança. E que ele perguntou para eu perguntei para a empresa, ela me disse isso aqui: "Olha, eu faço isso, faço isso, faço isso, faço aquilo". Falei: "Beleza, o problema não é ele dizer que faz, o problema é você perguntar para ele como ele faz, e você poder validar isso". Então, assim, para isso é que, a gente tem uma série de, vamos dizer, de checklists e frameworks que você pode validar. Então, se você, por exemplo, está montando um site com meio de pagamento, etc, etc, você tem padrões que você tem para verificar se isso está correto ou não. Você precisa entender se esse fornecedor está fazendo isso observando esses frameworks, essas regras, ou não. E como ele está fazendo isso. Então, esse talvez seja, vamos dizer assim, o maior, vamos dizer, o pulo do gato desse negócio de você terceirizar, é você saber validar esses fornecedores, saber olhar para eles, e é isso aonde, de novo, né, a gente, né, tem condição de ajudar, né, prover o mercado desse tipo de recurso, né, seja por ensinar, seja por prover consultoria como serviço, quer dizer, sob demanda, eu quero dizer. Enfim, para poder ajudar o pequeno empresário a usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de recurso, né, para validar. Porque senão o que que acontece? Você vai usar a inteligência artificial para fazer um código, né, você não sabe que código saiu exatamente, porque você não muitas vezes você não tem condição de validar se aquele código está correto ou não, se ele está seguro ou não. Você pega esse negócio e entrega para alguém que vai usar também ferramentas que você não conhece quais são, para validar e vai dizer: "Tá, não, tá legal, tá ótimo", e daqui a pouco você tem um incidente lá na frente, você não sabe por quê, né. Então esse é o problema, entendeu? Eu acho, a gente tem tanta preocupação, uma série de precauções com tantas coisas na vida da gente, né, mas quando chega na hora de TI, na hora de a gente parece o empresário parece que se esquece dela. Perfeito, perfeito. Não, legal, cara, é um baita exemplo, acho que tá bem claro.
Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, ô Enio. Até antes você tocou no assunto da regulação, né, cara? E a gente terminou o nosso último papo a outra vez, é, e eu com uma discussão bem honesta assim sobre regulação. Eu confesso que eu ainda tenho minhas reservas, eu tenho medo que a regulação trave quem faz certo e não mude nada para quem faz errado, mas tu me deu uma perspectiva diferente, que regular não é proibir, mas sim, como você falou hoje, equilibrar responsabilidades, né? E o Brasil está nesse debate agora com o marco regulatório de IA em discussão. E se tu tivesse, cara, apenas 5 minutos com o responsável pelo marco regulatório de IA no Brasil, o que que você diria que é absolutamente indispensável ter nessa lei? E o que que você diria para eles não fazerem de jeito nenhum? Pergunta difícil, mas como a gente pensa nisso sempre, a gente acho que dá para responder. A palavra-chave do negócio é responsabilização, né. Ou seja, a IA, em particular, a IA não é pessoa jurídica, a IA não tem segurança jurídica nenhuma, a IA não pensa, a IA simplesmente faz, né, ela é uma ferramenta tecnológica. Então, quem se responsabiliza pelo resultado dela? Então, ou seja, vamos dar um exemplo, se amanhã ou depois eu uso a IA para automatizar diagnósticos de saúde, e vem um diagnóstico que compromete a saúde das pessoas, quem é que se responsabiliza por isso, né? Vai ser a IA? Vai ser o ChatGPT? Ou seja lá, quem é que vai se responsabilizar por essa decisão? Uma decisão tomada por IA, quem é que se responsabiliza? Se ela é arriscada, se ela compromete ou se ela pode comprometer, quem é que toma conta disso? Quem é que cuida disso? Então, assim, a chave da regulação é exatamente essa. Você pode fazer, mas meça o risco. E quem se responsabiliza quando der errado, né. Então eu acho que esse é a grande questão, né. Você não pode fazer simplesmente porque vai fazer, né. Então assim, isso vale para qualquer coisa, né, vale para coisas mais sensíveis e coisas menos sensíveis. Quanto mais sensível, mais existe uma palavra em inglês que não tem tradução para português, pelo menos eu não consegui descobrir ainda qual é, chamada accountability. Sim. Accountability não é responsabilidade. Accountability é mais do que isso, quem é que vai assumir aquilo, se alguma coisa der errado, né. Esse eu acho que, vamos dizer assim, é o principal problema dos projetos de IA hoje que a gente vê por aí, né. Quem é que assim, assume-se que vai dar tudo certo, mas se não der? E Tá, achou posso fazer uma provocação aqui, Enio, se você me permitir, cara? claro, Você falou a questão do, por exemplo, de um diagnóstico errado. Quem que vai se responsabilizar se a IA, não um diagnóstico, mas vamos botar uma situação pior. Deu um, ela diagnosticou errado e sugeriu um remédio que depois a pessoa vai descobrir que é alérgica e isso levou ela. Não, 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 vamos uma situação extrema, levou ela à morte, tá? E aí você descobre que foi porque ela seguiu os passos que a IA indicou, tá? É, agora eu vou fazer um outro exemplo. A pessoa, exatamente a mesma pessoa, só que em vez de usar uma IA, ela usou o Google num modo normal e leu num website que aqueles sintomas que ela apresenta poderia ser tal coisa que ela deveria tomar, e ela também morreu, tá? Dois exemplos, mesmo caso, só que uma foi uma IA. posso fazer um terceiro exemplo? Pode, por favor. O sujeito entrou lá no YouTube e procurou e viu um vídeo de um especialista. O especialista falou um monte de coisas lá e ele seguiu, e morreu. Exato, É igual, exato. mesma coisa. Então, cara, e pra mim, tá, Enio? Eu não tô nem falando questão legal aqui, porque eu não sou do direito, Também não. tendo patavinas, tendo tanto de direito quanto de motores de avião, então é basicamente nada. É, é muito óbvio, me parece muito óbvio, que a responsabilidade é deste sujeito, que foi irresponsável ao usar ferramentas e não ir num médico como deveria ter ido, tá? É, mas eu vejo que as pessoas hoje, quando falam em regulamentação, gostariam de culpar a inteligência artificial por um caso desse, sendo que elas não culpariam o Google nem o sujeito do vídeo do YouTube. Acho que você tá a gente está falando de uma coisa um pouco diferente, né, eu vou explicar.
né. É é claro, e você tem razão, se eu como indivíduo estou passando por um problema de saúde, eu entro no chat ChatGPT, começo a perguntar, me automedico e morro, a culpa é minha, sem dúvida nenhuma, não vou discutir. Isso não é isso que tem que ser objeto da regulação, né. Eu acho que isso é objeto da educação. Da mesma maneira que você tem que educar a população de modo geral, que ele não pode, acreditar em tudo que eles vê na rede social, nem nos especialistas de internet, nem na gente, quando a gente está fazendo um podcast, né. Perfeito, perfeito, verdade, verdade. As pessoas têm que ouvir, checar, olhar, isso é educação. Quanto a esse tipo de regulação, né, que as pessoas dizem que muitas vezes que é censura, isso entra na briga política, né. Eu acho que a questão regulação, ela acabou se misturando com a briga política que a gente vive, isso é muito mal, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: as empresas de saúde, era esse caso, elas têm a telemedicina, não tem? Aí elas têm a teleconsulta, não tem? Uhum, Aí elas botam uma inteligência artificial para ser o médico do outro lado, você está acreditando que está falando com o médico. entendi, E não perfeito. Situação totalmente diferente, justo, é disso que justíssimo, eu tô falando. Alguém perfeito. usa esse tipo de aplicação e aí não é só para é qualquer bot de qualquer coisa, isso acontece direto, você entra num bot, o bot fala um monte de coisa, você vai lá e segue, porque você não sabe exatamente com quem você está falando. Uhum, Então uhum, a regulação, vamos dizer assim, o que que seria a regulação? O primeiro ponto, você perguntou o que que eu diria para fazer, meu, se você está falando com bot, você tem que saber que está falando com bot. E você tem que saber que esse bot erra, né. ótimo, Né. concordo Esse é o plenamente. primeiro ponto, assim, é isso que eu chamo de regular. Eu não estou dizendo não faça, Uhum, tô falando assim, faça, mas alguém tem que se responsabilizar. Quem é que foi o responsável por treinar aquela bendita do telemédico para responder aquele treco aí, né. Então assim, o usuário sabia que a do outro lado não era médico, né, então ele poderia dizer: "Não, se ele não é médico eu não quero ter". Aí eu posso, enquanto cliente, aí vem mais a responsabilidade. "Bom, espera aí, eu não quero esse serviço não, porque esses caras não têm responsabilidade". Então, uhum. a chance do outro lado saber que não isso hoje, vamos combinar que isso não existe. Não dá, não existe. Cara, eu quantas vezes eu vejo as pessoas assim, minha mãe vai falar: "Nossa, o atendimento tão bom, o negócio eu vou ver, foi um bot", sabe. E assim, claro, eu tô dando um exemplo bom, legal, não sem problema, mas muitos se orgulham disso, né, Enio, de ter criado um bot que as pessoas com quem conversam não conseguem identificar. E eu entendo este orgulho, porque isso significa que o bot está tão humanizado, né, no sentido de parecer humano ali na conversa, que o cara se sente orgulhoso. Mas eu concordo contigo plenamente, cara, que eu acho que todo mundo tem o direito de saber que está conversando com bot, e isso tem que ser a primeira coisa que fala quando você começa a conversar com bot. "Ó, eu sou uma inteligência artificial, sou um bot, se você quer falar com um humano, digite tal, se você quer continuar por aqui, digite tal", né, porque, de fato, cara, ainda mais uma questão médica, como você falou, né, bom, eu acho que nem hoje eu acho que nem pode, né, dar um atestado, alguma coisa, sem passar por um médico de verdade, né. Espero que não, né. Espero que não, né. Mas é isso que a regulamentação quer Esse regular, né. assim, regulamentar é diferente de regular, né. Regula re re Regramento e regulamentação é uma coisa, regular é equilibrar. Então você tem uma regulamentação que fala sobre a regulamentação, de novo, você me pediu para o que que eu diria, né. A regulamentação ela tem que ser orientativa, ela tem que ser, vamos dizer assim, eh eh, normativa. Ela não tem que ser proibitiva. Não é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo, não. A regulamentação tem que dizer: "Olha, você tem que levar em consideração esses aspectos. Você deve fazer com que isso levar em consideração", quer dizer, vamos dizer assim, é como se você estivesse colocando uma regra ética, vai, escrita, né, são normas e procedimentos, não é proibição. Muito bem colocado. Eh, Enio, quero te agradecer mais uma vez, cara, pela tua participação aqui. Eh
É sempre um prazer. Gostei da nossa primeira conversa. Essa segunda foi tão boa quanto. Quando você quiser voltar, já está convidado novamente. Daqui a alguns meses aí, quando tiver novidades, né? Por favor. Eu queria que tu deixasse o contato da Doxa, falasse um pouquinho aí para quem quiser entrar em contato, explicar um pouquinho mais do que vocês fazem, né? Obviamente está tudo conectado com o que a gente falou nesses 2 programas, mas você tem um tempo livre aí para ficar à vontade para passar as redes e explicar aí o que a Doxa faz. Bom, na verdade, o que a Doxa faz é exatamente sobre isso que a gente está falando, né. Eu acabei entrando nesse mercado, nessa discussão, exatamente porque isso é um diferencial naquilo que a Doxa faz há muito tempo, antes de ter toda essa tecnologia mais esperta, né. Eh, Quando essa questão da transformação digital acontecia, a transformação digital já é um nome novo, né, para aquilo que é meio antigo, né, que é a automação, que é o uso da tecnologia para melhorar as condições de negócio, isso que basicamente é a transformação, né. A gente sempre acreditou que essa transformação tem que ser feita com responsabilidade, né, ela tem que ser feita sem colocar em risco a operação de uma organização. Porque a gente falou de coisas muito críticas, a gente falou de saúde, a gente falou, mas assim, vamos falar no mundo do negócio, né, uma decisão errada no mundo do negócio pode causar um prejuízo muito grande para a própria empresa, para os seus sócios, para os empreendedores e para os seus clientes também, fornecedor. Então assim, decisões erradas, né, elas comprometem, né. Uma empresa quando tem prejuízo, ela prejudica um monte de gente, prejudica a si mesma, prejudica os seus funcionários, seus clientes, etcétera. Então assim, a automação e o uso da tecnologia, ela precisa ser, vamos dizer, orientada sob o ponto de vista da gestão de risco, né. E foi por aí que a gente acabou entrando. Então nosso trabalho é promover vamos dizer, a transformação digital, o uso da tecnologia com responsabilidade com governança. É esse o nosso foco. Por isso que a gente acabou entrando nessa seara e por isso que a gente acaba discutindo isso. Porque assim, eu sou, super favorável à tecnologia. Mas assim, cuidado com ela, porque se você usar ela indiscriminadamente, você pode estar criando problema para si mesmo, e essa é a questão, né. Eh, então assim, se você está pensando em inovar, pensando em colocar tecnologia, etc, etc, a gente está aí para ajudar, mas sempre ter o anjinho e o diabinho, né, quer dizer, sempre olhando os 2 lados dessa moeda, né, o lado da inovação e do uso da tecnologia, maximizar o uso da tecnologia com o outro lado da moeda, com a responsabilidade e com o cuidado devido. É isso que é o nosso foco, né. Pra falar comigo tem meu e-mail, né, que é enio.klein, Klein, @doxa, doxa, underline, advisors, advisers.com.br. Ah, não, Enio, muda esse e-mail, cara. Aí você tá querendo quebrar as pernas do pessoal que tá escutando esse episódio. Principalmente com você, né. Eu falei com o meu sócio umas 500 vezes, tinha que ser um e-mail muito mais simples do que esse, porque é muito mais ou fala direto comigo no meu enioclein@me.com, tá. Muito bom. Aí sim, aí tá fácil, aí tá fácil. Ou até nesse caso, se preferir usar, fique à vontade, né. De qualquer maneira, eu vou deixar o teu e-mail aqui na descrição do episódio, tá? Vou deixar todas as informações para quem quiser entrar em contato com o Enio e com a Doxa aqui tá tudo na descrição do episódio, galera. Pode clicar ali, forem falar com ele, avise. Digam que vocês conheceram aqui no programa e para facilitar. Mas não, esse e-mail aí, você quer quebrar as pernas do ouvinte. Concordo totalmente com você, né, concordo, né. Mas ei, é normal, a gente faz isso, né, cara? Na hora não parece uma ideia ruim. Se de mim eu faria uma coisa bem diferente, mas acaba não dependendo, né, então, mas enfim, Fechou. eu estou totalmente à disposição, eu sempre respondo, né. Se você quiser deixar, você sabe o meu telefone para o WhatsApp, pode divulgar também, não tem problema nenhum, eu estou aberto. Perfeito. A gente recebe tanto WhatsApp que não deveria, receber alguma coisa que quando consultas que para esse objetivo é um prazer. Eu estou sempre à disposição, toda vez que precisar, é só entrar em contato. Valeu. Perfeito, Enio. Valeu, cara. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Yes. Valeu, galera. Obrigado. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Ótima semana e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.